Prezados irmãos bispos aqui presentes, Dom Darcy, Dom Júlio, caros sacerdotes, diáconos, eu queria aqui cumprimentar de modo especial o presidente nacional da Pastoral da Criança, Marinês, né? Eu queria também cumprimentar de modo especial o Padre Edilson pelo trabalho que vem realizando como aquele que acompanha a Pastoral da Criança aqui no nosso estado, como padre, fazendo muitas reuniões, né, muito encontro, muita presença, assim, forte, e também agora participando desta organização da Pastoral da Criança de nível nacional, né, lá em Curitiba. Então, parabéns pelo trabalho que realiza, que é muito importante. Eu cumprimento também, né, todas as autoridades, também coloco aqui as irmãs religiosas presentes e aqueles que nos acompanham em casa. Então, a gente quer, nesse momento, louvar a Deus. Eu digo que é Deus Pai quem nos reúne para celebrar, para agradecer, para louvar. Então, 40 anos de caminhada é realmente uma história. E a nossa mente e o nosso coração hoje devem voltar-se para o mistério da Páscoa. Estamos aqui porque acreditamos que a pastoral da igreja, ela tem uma dimensão pascal muito grande, porque Páscoa significa vida. E olha bem, pastoral da criança é pastoral para defender a vida. Por isso que a gente vem celebrar. E a Páscoa é como fazem os líderes e as líderes da pastoral da criança. A gente vê assim tanto empenho, tanto esforço das pessoas, mesmo com as grandes dificuldades, mesmo com o desânimo que foi criado depois da pandemia, essa realidade de sociedade que vivemos hoje, dificuldades, mas a gente vê assim aquele empenho, aquela coragem dos líderes, das líderes da pastoral da criança, eu diria assim, com uma fecunda dedicação. Você que nos acompanha então em casa, olhe bem aí na sua comunidade a importância, inclusive, de valorizar a pastoral da criança, porque está a serviço, logicamente, que para a criança no seu todo, mas principalmente crianças de famílias mais carentes, com mais dificuldade, para auxiliar, para ajudar, para orientar, para levar aquela dimensão da espiritualidade própria da igreja, na pastoral da criança. Morte e ressurreição de Cristo revelam o sentido que se dá à vida. Então, na Eucaristia, celebrando a palavra e lembrando que estamos no mês da Bíblia, palavra de Deus que nos orienta, mas a palavra de Deus que se transforma em corpo e sangue de Cristo na Eucaristia, estamos aqui voltados para essas duas mesas importantes, aquilo que dá sustentação para a pastoral da criança. E a maior preocupação da pastoral da criança é isto, a defesa e a dignidade da vida. Estamos numa cultura de tanta diversidade, muita riqueza, muita pobreza. Estamos aí a serviço principalmente da pobreza, daqueles que têm mais necessidade. Então, a celebração da vida na pastoral da criança faz com que nos tornemos todos irmãos e irmãs. Aqui nós somos o quê? Uma família, uma grande família. Família na diversidade, nos dons, na soma de dons. Aliás, uma palavra que o Papa Francisco falou agora quarta-feira, quando ele fazia uma avaliação das viagens que ele fez lá no Oriente, como ele viu muita riqueza de diversidade, ele falou assim que o mundo é uma sinfonia de dons, de virtudes, de realidades,
pastorais diferentes, pessoas diferentes, igrejas diferentes, quer dizer, tudo isso, ele entendendo como uma sinfonia, que quem está por trás dessa sinfonia é o próprio Deus. E aqui a gente vive justamente isto, essa sinfonia de forças na pastoral da criança, então, porque somos todos irmãos. Um dos destaques principais da pastoral da criança, então, é a celebração da vida. Talvez isso aí que identifica muito o ser diferente de outro trabalho com a família, com as crianças, as gestantes, celebração da vida, momento de convivência, momento de oração, momento de alegria, momento de escuta da palavra de Deus, porque nós somos pastoral. Pastoral significa isso, ligado ao pastor que é Cristo, e a referência principal da pastoral, do pastor, é a palavra de Deus, que é o próprio Cristo que fala. Por isso é importante nesse momento a gente agradecer pelos 40 anos. Na primeira leitura, uma constatação, livro da sabedoria: ímpios armam ciladas contra os justos. A ação do justo, quando age, incomoda os ímpios e os injustos. Quando você age com justiça, querendo a vida, defender a vida, isso às vezes incomoda outros que não têm esse mesmo caminho. E principalmente se vive numa atitude de injustiça. Toda a ação cotidiana dos injustos significa transgressão da lei de Deus. O livro da sabedoria mostra isto. O justo é filho de Deus, pois cumpre os mandamentos do Senhor. Então a referência para nós, os princípios bíblicos, a palavra de Deus, os mandamentos, as bem-aventuranças. O justo então é filho de Deus, justamente por isto. Ser justo hoje é olhar para as necessidades dos vulneráveis, das crianças, das famílias pobres, mas olhar tudo isso com serenidade, com paciência, O líder de pastoral da criança precisa ter essa paciência de Deus, Deus que dá tempo, mesmo nas dificuldades, momentos assim, quem sabe até de atritos. Eu tenho participado um pouco das reuniões, né? A gente sente assim, né, alguns líderes assim, incomodados, né? Situação difícil, desânimo, mas tudo isso tem que ser feito na confiança, na esperança, na serenidade, na paciência. São Tiago, na segunda leitura, fala assim: o justo, aliás, o fruto da justiça vem de quem promove a paz. Inveja e rivalidade geram desordem, geram obras más na comunidade. Por isso é preciso trabalhar pela paz. De onde vêm as guerras? São Tiago pergunta. Não são das paixões desordenadas? Não é do descontrole da própria pessoa, da própria comunidade? Os prazeres do mundo fazem desabar a nossa própria identidade. Nós não podemos perder a nossa identidade de cristãos, de pessoas que realmente querem trabalhar pelo bem, pela paz. E a pastoral da criança é a ação cristã de doação, de despojamento, de disponibilidade, de serviço. É uma diaconia. Nós temos aqui os diáconos, né? Diácono significa diaconia, serviço, e cada um de nós participa dessa diaconia, desse serviço que vem do sacramento do batismo. Então a disponibilidade. E nós temos milhares de líderes preocupados e preocupadas com a dignidade familiar, a identidade da família. Como é que a gente trabalha para que a família realmente seja uma família feliz, realizada, onde a vida é defendida? Então é um pouco essa reflexão de São Tiago. No Evangelho de Marcos, quem quer ser o primeiro, seja servidor de todos. Parece que havia um clima de incompreensão entre os discípulos de Jesus. Não conseguem entender o sentido e o valor da cruz de Cristo. Aí eu digo que as dificuldades da pastoral são cruzes,
Nós temos que entender essas cruzes que nos levam a Cristo. Não sabiam que o caminho da cruz, da paixão, era e é o caminho da salvação. É esse caminho que nos leva a Deus, a viver na intimidade com Deus. Apesar de ser muito gratificante, ser líder da pastoral da criança é uma via de cruz, não é só facilidade. As dificuldades estão aí. Nós temos que enfrentar esse convencimento de que a cruz é sinal de serviço, de despojamento. A atitude dos discípulos era o contrário. Discutiam entre eles quem seria o maior. Ser líder da pastoral da criança não significa ser maior. Ser presidente da pastoral da criança não significa ser maior. Ser assessor eclesiástico da pastoral da criança não significa ser maior. Ser bispo referencial da pastoral da criança não significa ser maior. É serviço. Cada um de nós ter essa disponibilidade de serviço. É uma atitude de amor. Por isso que os discípulos não entenderam muito bem. Começaram a discutir quem é o maior. Estavam num clima de ambição, de busca de poder, busca de status. Nós não caminhamos nesse sentido de status. Nós estamos num momento político de campanha eleitoral. Vou falar disso aqui também, não sei se tem algum candidato aqui, mas há o perigo de buscar status. E sendo eleito é um serviço, é uma diaconia. Se não tem essa dimensão da diaconia, perde o sentido de ser líder numa comunidade. Senão vai cair nessa mesma dos discípulos. Aí Jesus orienta: quem quer ser o primeiro, seja servidor de todos. E olha bem que a pastoral da criança é serviço. É serviço. E a gente vê quanto serviço muitos líderes, muitas líderes prestam à comunidade. Então essa orientação de Jesus. Agora, a criança que aparece no Evangelho, que diante de tudo isso, Jesus pega uma criança. Olha bem, nós estamos aqui em pastoral da criança. Então essa criança que aparece ali, significa humildade, significa amor generoso, significa serviço gratuito. Como faz a pastoral da criança? Essa é a nossa missão. Então nós temos que sair dessa missa assim, com o coração cheio desta busca da serenidade do ser servidor na nossa comunidade. Na verdade, no reino de Deus, ser grande é acolher os fracos, acolhendo os sofredores, as crianças, é acolher e ser como Cristo. Então, ser líder como Cristo. Nós recebemos a imagem de Nossa Senhora, ser líder como Maria, aquela que deu a vida, que acompanhou o Filho, até na hora da cruz, estava ali presente. Então a igreja, ela é convocada para o serviço da humanidade, serviço dos pobres. Pobres aqui, não é porque não tem dinheiro nem bens. O Papa fala muito dos pobres existenciais. Às vezes no centro da cidade, lugar de toda a riqueza, está ali uma pessoa com tanta pobreza. É aquilo que Santa Teresa de Calcutá dizia, né? É tão pobre que só tem dinheiro. Tão pobre que só tem dinheiro. Quer dizer, não tem riqueza de Deus no coração. Então que Deus tire de nós a sedução do orgulho e da competição. E olha bem que o Evangelho termina assim, Lucas 9:37, diz assim: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que está acolhendo. Parece que o Evangelho foi até escolhido para o dia de hoje. É o Evangelho da missa, né, normal, mas que foi encaixar justamente com a nossa celebração aqui. E quem me acolher está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Então nós estamos acolhendo o próprio Cristo. Então cada líder ter essa consciência, eu acolhendo uma criança, eu ajudando uma criança, eu ajudando uma família necessitada, eu ajudando uma gestante, eu estou acolhendo o próprio Cristo. Esse convencimento tem que estar no coração de cada um de nós, senão a gente perde o sentido da pastoral.
Então, parabéns para os líderes e as líderes da Pastoral da Criança, porque realizam um serviço de acolhida, de dedicação, de humildade, de desprendimento e de simplicidade. Talvez a palavra simplicidade seja uma marca, sim, e deve ser uma marca profunda da Pastoral da Criança. Eu termino pedindo assim a atenção dos senhores irmãos bispos, né? Não sei se algum está nos ouvindo de lá, mas atenção, né, de todos os bispos, todos os padres, para acolher esse importante trabalho pastoral nas dioceses, nas paróquias, que é a Pastoral da Criança. Sem a nossa liderança como pastores, isso dificulta muito a ação da Pastoral da Criança. O padre na sua paróquia tem que abrir espaço, basta abrir espaço, nem precisa trabalhar, não é isso? Basta abrir espaço na paróquia, não é? Começa a valorizar quem tem um tino para trabalhar na Pastoral da Criança e a coisa vai, e será um grande bem para a comunidade. Então a Pastoral da Criança tem um diferencial, tem uma mística especial, que os órgãos públicos que realizam o mesmo trabalho não têm. Isso que a gente tem que criar consciência, que é a nossa espiritualidade. Eles também realizam um belo trabalho, mas falta aquela mística que é própria da Pastoral da Criança. Enfim, a Pastoral da Criança não acabou, né? Basta a gente ver aí essa turma toda, essa liderança rica do nosso estado. Eu diria assim, algumas das lideranças, porque ainda ficam muitas que não vieram, ou muitos que não vieram. Então eu digo, a Pastoral da Criança não acabou, nem está em decadência, que alguém pensa assim, está acabando a Pastoral da Criança. Não é verdade, não é verdade. Eu tenho acompanhado também um pouco lá em Curitiba, né, esse trabalho que a equipe nacional está realizando. É um trabalho que tem uma sustentação muito grande, tem um apoio também da Secretaria, do Ministério da Saúde. E é claro que o Ministério da Saúde quer de nós transparência, isso aqui é importante, transparência na ação da Pastoral da Criança. Mas tudo isso depende de todos nós na igreja, todos nós na pastoral. Então que o Espírito Santo possa nos iluminar, que o exemplo de Maria também nos direcione nessa missão tão importante da Pastoral da Criança na nossa igreja no Brasil. Amém.